Ok, então vamos lá, Lucas 7, versículos 1 ao versículo de número 10, diz a palavra do Senhor: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esses, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, mais uma vez. E agora, Pai, pedimos, fala conosco. Espírito Santo, por favor, nós temos aqui estado em oração antes desse culto, durante este culto, e nós reconhecemos, Senhor, que é só a presença do Senhor, é só a graça, a misericórdia. Nós não podemos fazer nada sem essa graça e misericórdia. Senhor, nada podemos fazer, eu não posso fazer nada, meus irmãos aqui não podem, mas sabemos que no Senhor nós podemos todas as coisas. Sabemos que a presença do Senhor, e por isso, Espírito Santo, vem nessa hora, vem com graça sobre nós que estamos aqui reunidos, sobre os que estão nas suas casas também adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Pai, por favor, vem, e que o Senhor venha, meu Deus, nos ministrar. Dá-nos a capacidade, Senhor, dá a capacidade para que eu venha comunicar que o Senhor já tem falado ao meu coração, aquilo que o Senhor vai continuar falando. Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, usa a minha vida, mas, Senhor, que cada um de nós tenhamos a capacidade para receber o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Bom, o texto, para quem estava na quinta-feira, ou mesmo aqueles que acompanharam aí online, estão também online aí na transmissão, né? Alguns não podem, inclusive, estar vindo, pessoas de risco, enfim, estão acompanhando nas suas casas, mas estão lá assiduamente, quinta-feira, domingo, temos pessoas que estão com a gente. Então Deus abençoe você, irmão, irmã, que está aí conosco, você da Missão Cristã Portuguesa, ou amigos aí ao redor do mundo que têm também acompanhado e sido ministrados, ou mesmo aquelas pessoas que têm sido convidadas por alguém da igreja, têm recebido o convite, recebido o link e têm estado aí a poder assistir. Inclusive, falando nisso, é importante que a gente partilhe sempre que possível. Eu já antes do culto, o pastor Fábio enviou o link para nós, eu já pude partilhar lá, porque assim, pessoas que possam de repente passar, não terem o contato da igreja, mas terem o meu contato, por exemplo, eles podem ver a publicação e entrarem lá e assistirem. Então, é bênção poder partilhar. Então, sempre que você puder partilhar o culto, você partilhe. Né? Para aqueles que não gostam de deixar muito carregado lá no Facebook, depois dá até para apagar, não tem problema. Mas dá para você partilhar, se depois mais tarde você quiser tirar, tire. Mas assim as pessoas que poderem passar, ver, porque o culto vai continuar, fica gravado, né? Fica lá, depois fica, então, para as pessoas verem o dia que quiser, a hora que quiserem. Temos irmãos que não podem estar no mesmo horário por causa do trabalho, estão acompanhando também. Mas para vocês que estiveram aí quinta-feira, este texto é familiar, é ou não é? Não é? Quinta-feira nós fomos ministrados por dentro desse texto, o Senhor falou conosco, o nosso coração, e eu quero continuar a falar dentro desse texto, porque já tanta coisa linda. Esse texto, aliás, tem provocado muitas coisas na minha vida.
quinta-feira nós falamos sobre um exemplo que impressionou Jesus. Falamos sobre um exemplo que impressionou Jesus e pensamos em 3 coisas dentro da vida desse homem, esse centurião que já lemos também hoje. Primeiro, a profunda compaixão. Segundo, a sabedoria estratégica. E, em terceiro lugar, a fé corajosa. Falamos sobre isso na quinta-feira, não é? E já não dava para falar mais, que eu até extrapolei aí o horário normal, né? Então, e fomos, poxa, quanta coisa abençoadora, quanta coisa que nos abençoou. Foi uma bênção. Eu fui muito edificado por essa mensagem. Essa mensagem está falando comigo. E sabe, eu não deixei de pensar nisso, e eu tenho estado a pensar na sexta, ontem, sabe, eu tenho estado a pensar e eu tirei algumas outras coisas que Deus vem ministrando em meu coração, porque esse texto me deixa intrigado. Sinceramente, intriga ver que se alguém que não tinha o conhecimento do Senhor Jesus, ele ouviu falar, mas ele não tinha o conhecimento, ele era, enfim, uma pessoa diferente da realidade, do contexto, inclusive até mesmo espiritual, até mesmo religioso lá da região, não é? Ele estava lá por uma questão de um domínio do Império Romano, que o Império Romano estava dominando naquela época, lá Israel era dominado pelo Império Romano, e por ser dominado pelo Império Romano, estavam lá as autoridades romanas. E esse centurião era uma dessas autoridades. Não é? Mas a gente vê que esse homem tem algumas coisas que chega a impressionar Jesus. Atitudes nele que deixam Jesus admirado. Isso me deixou intrigado demais. E eu comecei a pensar nesse texto, e hoje eu vou além, vou falar sobre mais 3 coisas que me chamaram a atenção. Então nós vamos estar falando hoje sobre lições retiradas de um homem que deixou Jesus admirado. Nós vamos tratar sobre esse tema, lições retiradas de um homem que deixou Jesus admirado. Então eu quero retirar aqui 3 lições. 3 lições na vida deste homem que deixaram Jesus admirado. Bem, que localidade que eles estavam lá? Eles estavam em Cafarnaum. Então, antes de entrarmos aí para os princípios, porque vamos às lições, eu queria, assim, fazer pensar um pouquinho, né, que eles estavam em uma, que é até mesmo chamada a cidade de Jesus, Cafarnaum. Jesus, ele, enfim, estava sempre por lá. É uma cidade, eu pude estar lá. Eu gosto muito de ir até, né, na região da Galileia, aonde está lá, né, e eu quero trazer algumas imagens só para você perceber aonde era esse local. É claro, estamos falando esse texto 2000 anos atrás, 2000 e pouco aí anos atrás, mas nesse momento, como aí Cafarnaum? Cafarnaum hoje são ruínas, na realidade, não é? São as ruínas que tem lá, os locais na época são ruínas, e claro, algumas edificações que são feitas lá, principalmente para as pessoas poderem ir e ver o que ficou lá, como por exemplo a casa de Pedro, né? Como as ruínas da sinagoga também, que estão lá, né? Algumas coisas lá, mas fica lá às margens do Mar da Galileia, que na realidade não é mar, é um lago, né, rio, mas é chamado assim. E vamos ver um pouquinho aí, só para você ter um pouquinho da visão melhor de onde isso aconteceu. Então está aqui essa região, não é, Cafarnaum, aí na Galileia. Olha que local, né, muito bonito aí, uma região realmente muito bonita lá na Galileia. E só para a gente ter aí um pouquinho da visão. É lindo, né? É muito especial passar por lá, estar por lá, porque Jesus realizou muitos milagres. Então, quando nós passamos por aí, a gente está passando em terras onde Jesus realizou muitos milagres. Então, tem um contexto muito gostoso você passar por lá e estar lá, pisando em lugares que Jesus pisou, que Jesus esteve, como aí no Monte das Bem-aventuranças, que Jesus deixou ensinamentos profundos para nós também. Então é muito precioso
a gente poder estar para lá. Só um pouquinho aí da ideia para você visualizar aí também onde isso aí aconteceu, lá em Cafarnaum. E a Bíblia, portanto, mostra esse texto. E é um texto central, na realidade, é um texto muito interessante, porque Jesus, ele coloca aqui algumas verdades, muito interessantes também. Mas eu quero, de forma prática, pensar na atitude de pessoas normais. Entende? Atitudes que podem fazer a diferença. Atitudes que nós podemos tomar, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Pô, mas se eu vejo então uma pessoa que vem de fora, um estrangeiro que está lá, não é? Mas que tem atitudes, enfim, que fazem a diferença, que tem atitudes realmente ali que fazem a diferença, onde próprio Jesus fica admirado. Eu fico pensando eu fico pensando no que diz respeito a nós, irmãos. Eu fico pensando realmente que, Felipe, dá uma ajudinha ali na lâmpada, por favor. Eu fico pensando realmente em relação a nós, sabe, o que nós podemos fazer, a gente que tem o conhecimento, a gente que entende. Eu fico imaginando, pensando isso, então, eu penso isso. E olha, sabe, pessoas normais que podem fazer coisas incríveis, aonde pode chamar a atenção até do mestre, o mestre por excelência, Jesus. Então, pessoas normais hoje estão fazendo coisas extraordinárias, porque o simples gera o extraordinário. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que a gente tem que agir, a diferença é que a gente tem que crer, a diferença é que a gente tem que colocar a fé em ação e fazer. Entende? Então a diferença é que nós temos que tomar atitude, nós temos que fazer alguma coisa, sair do conforto, sair do conformismo, sair da realidade do não posso, não dá, isso não dá, isso... Não, a gente tem que tomar atitudes para que as coisas possam acontecer. E sabe, irmãos, quando nós tomamos atitudes, as coisas acontecem. Eu trouxe ali algumas fotos que ontem o pastor Alexandre partilhou comigo de alguém que nós conhecemos aqui da igreja, a irmã Olema. A irmã Olema uma senhora portuguesa lá de Povo do Varzim. Quantos lembram dela aqui? Lembram? Ela esteve no nosso reencontro, né? Em fevereiro. Só essa semana, a irmã Olema, ela realizou 8 células. Mostra as fotos aí, por favor. Ele me mandou para compartilhar. Eu falei, eu vou mostrar na igreja. Pode ir passando aí. São 8 células que ela esteve realizando. Não é? Células, às vezes, que era com mais uma pessoa, com mais duas, ou com outros, como aí, não é? Células no presencial, células no Zoom, no online, no WhatsApp. Olha só, pode passar. Só esta semana, 8 células que ela liderou, certo? Pessoas que estão na Povo do Varzim, pessoas que estão no estrangeiro, né, que ela está acompanhando, sabe? Mas, por que isso acontece? Isso acontece porque ela toma uma atitude. Já passou todos aí? Creio que sim. Então, obrigado. É só para a gente ter uma ideia de que quando nós tomamos atitudes, as coisas podem acontecer. Porque às vezes a gente fala assim, eu não consigo, eu não posso. Mas quando você vê uma senhora de 70 e tantos anos, reformada, que está usando o seu tempo, onde ela poderia, de repente, até deixar de, como muita gente que vai para a reforma e morre, porque deixou de ser ativo. Só que nós fazemos parte de algo vivo, irmãos. Você compreende? Nós fazemos parte de um organismo vivo. E nós somos chamados para marcar, para fazer a diferença. Nós somos chamados para agir, para estar ativos, para que o reino do Senhor avance através de nós, porque nós somos chamados por Jesus para dar continuidade à sua obra. E a palavra fala que quem crer em mim, Jesus falando, quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, obras iguais às que eu fiz farão e ainda maiores. Sabe, quem toma atitude, Deus está usando pessoas para fazer a diferença. Como a vida desta nossa irmã que conhecemos, que para ela a idade não é problema.
Compreende? Na verdade, ela está utilizando do recurso que tem, que é, por exemplo, o tempo. Ela ficou reformada, não é? E ela tem um tempo para ela poder agir. Então, o que isso diz? Atitude. Para mim, me chama a atenção atitude. Enquanto tem gente que para ir à célula uma vez na semana é uma luta, entende? Tem gente que está fazendo 8 reuniões, liderando 8 reuniões numa semana. Certo? É claro, ela é reformada, eu estou falando dentro da realidade, eu estou falando dentro do contexto. Mas sabe, irmãos, são prioridades. São prioridades. É a prioridade que nós temos. É aquilo que para nós é prioritário. Eu queria chamar a atenção, realmente, cada um de nós para o entendimento de que o que nós precisamos é agir. É ir de encontro àquilo que o Senhor tem nos falado para fazer, porque quando nós agimos, nós podemos ver coisas incríveis, extraordinárias acontecerem. Veja bem, eu quero tirar aqui 3 lições. Estamos falando sobre lições retiradas de um homem que deixou Jesus admirado. Em primeiro lugar, seja um intercessor. Seja um intercessor. Verso 3. O verso 3 mostra para nós que este homem, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Veja bem, ele era um intercessor sem entender muito bem do que era a intercessão no nível espiritual. Mas ele foi aqui um intercessor. Ok? Foi ou não foi? Ele intercedeu aqui. Quando nós olhamos, eu queria pensar um pouquinho sobre a questão de interceder. A origem da palavra interceder é do latim, que é intercedere, que significa intervir e estar entre algo. Foi o que esse homem fez. Ele interviu, ele procurou estar entre algo. O servo dele estava ali à beira da morte, e ele tomou uma atitude para ele ser um intercessor. E sabe, irmãos, a intercessão, ela é algo incrível. E a gente precisa, então, ter em mente essa intercessão entre algo que eu posso intervir e estar entre algo. E uma das coisas que fazemos como intercessão é estar entre uma necessidade e Deus, entre uma pessoa e Deus. Quando nós ouvimos Jesus falar, como esse texto que eu disse há pouco, que se vocês crerem em mim, conforme diz as Escrituras, obras iguais eu fiz, farão e ainda maiores, certo? Eu creio que Deus pode usar a nossa própria vida para fazer as coisas acontecerem. Deus pode usar aquilo que temos para fazer as coisas acontecerem. A intercessão é algo incrível. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre o poder da intercessão e entender que eu posso interceder diante de Deus em favor de alguém ou de alguma coisa. E para que isso fique muito claro, eu tenho um exemplo aqui. Eu não passei esse texto, mas se conseguirem abrir aí para o pessoal ficar mais fácil, Romanos 8, 33 e 34, não passei aí para vocês da mídia, mas se conseguirem, abram aí e coloquem, por favor, eu vou ler aqui. Romanos 8, capítulo 8, verso 33 e verso 34, onde a Bíblia diz assim para nós, isso mesmo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Já está aí na projeção. Obrigado. Olha só, veja bem, volte por 33, por favor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso aqui é só para abençoar a gente, um pouquinho mais, para reafirmar aí quem somos, tá bom? E o poder que nós temos para interceder. Se eu sei que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus e saber que eu sou justificado pelo próprio Deus, sabe, se eu preciso ser reafirmado na minha fé, de que eu posso agora ser um intercessor. E aí eu vejo alguém que está fazendo isso. E o verso 34, ele mostra para nós que quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então tem alguém que está intercedendo por mim nesse momento, por você. Tem alguém que está intercedendo por nós aqui da Missão Cristã Portuguesa, por você que está acompanhando conosco esta palavra aí na transmissão, sabe?
Tem alguém que está intercedendo nessa hora. E às vezes, sabe o que isso me chama a atenção? É que às vezes para nós é um peso orar por alguém. Para nós às vezes é um peso, mas teve alguém que veio aqui ao mundo e deu a sua vida por mim. E agora está intercedendo por mim. Teve alguém que veio aqui e sofreu. Teve alguém aqui que se doou. Jesus Cristo morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou e foi glorificado, e todo o poder e autoridade que está nos céus e na terra foi dado para ele. Ele foi glorificado, e agora a palavra fala que ele está à direita de Deus. Mas ele está intercedendo por nós nesse momento. E isso eu creio que deve reafirmar no meu coração quem eu sou, quem eu tenho como intercessor, e saber que eu também preciso agora ser um intercessor. Deixa eu te dizer algo, a sua intercessão pode mudar a história de muitas pessoas. O presbítero Felipe leu, inclusive aqui no final da oração, uma frase. Talvez a intercessão pode não fazer nada em relação a você, mas vai fazer na vida de outras pessoas. Entende? Porque a intercessão é isso. Talvez você ora e você não vê nada acontecer, mas Deus está fazendo e trabalhando na vida da pessoa. Quando eu intercedo, muitas coisas eu não vou ver acontecer, mas outros serão beneficiados por isso. Nesse momento, a palavra fala que Jesus, então, ele está intercedendo por nós. Isso me deve levar ao entendimento, se Jesus, entenda isso como compromisso, igreja, por favor. Se Jesus hoje entende o propósito de interceder por nós, por que nós não vamos interceder por outros? Nós somos levados pela palavra a tomarmos as cargas também uns dos outros. Nós somos levados pela palavra a orar uns pelos outros. Nós somos levados pela palavra a sentir o peso dos outros. Não é? Nós falamos sobre a profunda compaixão na quinta-feira, e hoje eu vou além, eu falo sobre intercessão, e eu quero que a gente tenha hoje, que a gente sinta um peso de intercessão pelos nossos familiares que se hoje morressem, talvez iriam para o inferno. Isso não é brincadeira. A nossa ideia, irmãos, não é uma questão de ter uma igreja grande, lotada. Não, a nossa questão é que o céu seja povoado. Que o inferno seja saqueado e o céu seja povoado. O nosso desejo é esse. Sabe, o nosso desejo é que o reino de Deus ele se expanda. O nosso desejo é ver almas rendendo-se completamente a Cristo Jesus. Então, eu espero que hoje Deus traga um peso de intercessão pelos nossos familiares que não têm a certeza da salvação, que não servem ao Senhor, que estão talvez padecendo com enfermidades, estão padecendo com vícios, estão padecendo no engano, estão sendo escravos do diabo. Que o Senhor nos levante. Eu vejo que se um homem pôde ser usado como intercessor, que não entendia muito bem, ele era, como eu disse aqui, para quem não estava na quinta nós falamos um pouquinho mais sobre ele, no sentido de um centurião. O centurião era um oficial do exército romano, ele comandava aí uma centúria, né, que aí seriam 100 soldados, ele era um comandante, ele era alguém importante, que em algumas regiões ele chegava até mesmo, ser responsável até mesmo por coletar impostos e tudo mais, né, porque o Império Romano dominava ali naquela época, e ele era uma autoridade naquela época ali, por causa do domínio romano, do Império Romano. Ele era, portanto, uma autoridade naquele momento ali na região. Ele era ali, portanto, alguém de autoridade. Mas a gente vê que esse homem que poderia estar, de repente, trazendo atitudes erradas e pisando na vida de pessoas, fazendo brutalidades por causa do seu ofício, como um oficial do exército romano, como alguém importante ali, ele poderia estar fazendo algo assim, mas não. Mas a Bíblia mostra que um servo dele estava à beira da morte. Se a gente vê aqui o texto fala para nós que temos aqui, fala que o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. No texto
de Mateus, ele fala ainda um pouquinho mais em relação a como estava, fala que ele estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. É o texto, a descrição de Mateus, no Evangelho de Mateus. Estava paralítico, sofrendo horrivelmente. Ou seja, estava ali numa situação difícil. E deixa eu lhe dizer algo. Esse homem era um servo. Eu fui pesquisar se o servo seria, na realidade, ali um escravo. Exatamente. É um servo. A palavra que vem aqui escrita no original, que está aqui falando sobre esse servo, a palavra é doulos, que é um escravo, um servo, um homem de condição servil. Então, ele era um servo no sentido de um escravo mesmo, ele era um doulos, era a palavra no original grego. Eu na quinta não afirmei porque eu não tinha pesquisado, só me veio ao entendimento que poderia ser, e realmente ele era um escravo. Aí me chama mais atenção ainda, porque se alguém intercede por um escravo dele, você compreende? Na época era permitido, né, essa questão de escravos, enfim. Eu não sei se você consegue ser tocado por isso, mas para mim isso me pega, porque se alguém conseguia sentir essa compaixão profunda e interceder por um escravo, quanto mais nós não podemos levar o peso dos nossos conhecidos, irmãos. Isso não é brincadeira. Tem amigos nossos que nós estimamos que estão indo para o inferno. Vamos em frente. Que o Senhor nos levante como intercessor. Porque a nossa intercessão pode fazer a diferença. Pode livrar uma pessoa da morte física, mas também da morte espiritual. Lições retiradas de um homem que deixou Jesus admirado. Em primeiro, seja um intercessor. Em segundo, cultive amizades sólidas aonde você vive. Cultive amizades sólidas aonde você vive. Presta atenção nisso. O contexto do centurião era um contexto semelhante ao nosso. Ele era um estrangeiro ali. Certo? Ele veio como um oficial do exército romano, do Império Romano. Ele fazia parte do Império Romano daquela época. Então ele sai para ir para lá, dentro desse contexto de domínio. Ok? É um pouco, para nós que não vivemos muito isso, né? Alguns aqui, eu não sei se alguém já chegou a estar, por exemplo, em Moçambique, né, quando lá era colônia, não sei se alguém, mas talvez alguns tenham um entendimento, né? Porque Portugal também esteve dominando em muitos lugares, mesmo recentemente, não muito longe, por exemplo, na questão de próprio Moçambique, era domínio português, até 75, se não me falhe a memória. Então, são realidades que nós precisamos, assim, perceber que ele era um estrangeiro ali. E eu fico pensando que esse homem, ele poderia simplesmente não estar nem aí para esse povo. E aí, isso me chama a atenção, me traz o entendimento de como amizades sólidas no lugar onde vivemos pode fazer a diferença. Presta atenção nisso. A gente vê o princípio de amizade que ele tinha com o próprio escravo, com o próprio servo, né? Porque a Bíblia mostra aqui a descrição que temos aqui, que Lucas fala, é que ele muito estimava, no versículo 2. No versículo 3 que acabamos de ler, e eu quero ler o verso 3, depois o 4, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus. Presta atenção nisso. Ele envia alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Aí, o verso 4 fala que esses anciãos dos judeus, tendo chegado-se a Jesus, esses chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faças isto. Ele é digno de que faças isto. E ainda o versículo 5, por favor, eu não coloquei aqui para vocês, mas o versículo 5. E o versículo 5 ainda fala: porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha só, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga.
Bom, diferente um pouco do nosso contexto aqui, não é? A comunidade portuguesa, brasileira, enfim, e de outros contextos que estão aqui em Jersey, polaca, romena, vem para trabalhar, vem para ter aí, enfim, estar envolvido a nível de trabalho. A questão do centurião era também para trabalhar, mas dentro de um outro contexto de domínio, diferente do nosso, né? Aí a gente já sabe que enfim, não vamos entrar aqui na questão, e a gente sabe a dificuldade muitas vezes, e o que muitas vezes se sofre, não é? Enfim, como estrangeiro, não estando numa posição de domínio, né? Mas de dominado. Então, dominado assim, né? Entende? Você sabe que eu estou falando dentro de um contexto de que a gente vem, enfim, para trabalhar, está à disposição aí de estar servindo, estar trabalhando e estar, enfim. Agora, eu creio que é muito importante a gente entender isso, e eu falo isso até dentro de um contexto, porque a gente precisa ser curado também por Deus de experiências traumáticas que muitos tiveram aqui. Eu estava pensando nisso, e o Espírito Santo me levou ao entendimento, o Senhor tem me levado ao entendimento de que isso é tão importante a gente parar um pouquinho e pensar. Muitas pessoas tiveram experiências traumáticas nesse lugar, porque não foram bem tratados pelos seus senhores. Não foram bem tratados pelos seus, enfim, pelos seus empregadores, pelas pessoas que estão acima. Muitas pessoas sofreram e sofrem. Não é só que sofreram, mas que sofrem. A gente sabe, não é? Eu, como pastor, eu aconselho pessoas, eu escuto pessoas, eu oro por pessoas, eu intercedo por pessoas, e eu sei que muitas pessoas foram sabe, traumatizados, ficaram traumatizadas devido à forma como foram tratados. Mas eu queria levar você nessa manhã um entendimento que nós não podemos estar com a mente humana, trabalhando de forma humana, aonde a gente fica olhando para as realidades traumáticas, complicadas, daqueles que nos trataram mal e isso tudo, e ficar ali focado naquilo. Eu quero dizer algo, nós fazemos parte de um reino que não é deste mundo. Eu preciso estar aqui em Jersey, não com a minha mente brasileira ou portuguesa, eu preciso estar aqui em Jersey, acima de tudo, com a mente de Cristo. Porque eu agora tenho uma nova identidade. Eu pertenço ao reino de Deus. E dentro dessa nova identidade que tenho e pertencendo ao reino de Deus, eu queria que você entendesse, nós precisamos, então, com a mente de Cristo, ter a capacidade de Cristo. O que Cristo fazia? O que Cristo está fazendo agora? O que Cristo fez quando esteve no mundo? Ele se doou, ele veio morrer por um propósito. Deixa eu perguntar algo, será que nós estamos dispostos a morrer por um propósito? Ou será que a gente está aqui para ganhar dinheiro? Porque tem pessoas que deixam de cumprir o propósito porque estão aqui para ganhar dinheiro. E se estão aqui para ganhar dinheiro, não vão cumprir propósito. O propósito espiritual, porque com certeza, definitivamente, o propósito espiritual não é aqui para ganhar dinheiro, para estar aqui para ganhar dinheiro. O propósito espiritual é muito mais, irmãos. É preciso entender que o projeto de Deus é que a gente tenha uma vida abundante. E ninguém que está num lugar descontente, mas porque está ali para ganhar dinheiro, tem vida abundante, irmãos. Ninguém que está em um lugar onde não se sente bem tem vida abundante. Ninguém que está em um lugar onde está o tempo todo falando, mas isso aqui é assim, é assado, é daquele jeito. Ninguém que está em um lugar que não tem as habilidades para fazer amigos naquele lugar não tem vida abundante. Então eu queria hoje levar-nos ao entendimento que se fomos plantados nesse lugar, é nesse lugar que precisamos viver a vida abundante que o Senhor deseja para nós. É nesse lugar que eu preciso ter vida abundante. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho que entender a minha identidade. Eu tenho que entender aquilo que eu li, que eu sou um eleito de Deus e é Deus que me justifica. Que ninguém pode trazer condenação. É Cristo Jesus quem morreu por mim, quem ressuscitou e que está à direita de Deus e também intercede por nós.
Então eu queria te levar hoje ao entendimento. Deus tem um propósito que nós venhamos cultivar amizades sólidas aqui em Jersey. Deus tem um propósito que nós aqui estejamos com a visão correta, que nós não estejamos aqui como inimigos do povo dessa terra. Pelo contrário, nós precisamos amar o povo dessa terra. Nós precisamos entender que se existe prosperidade nesse lugar, pessoas já passaram muito mal para que essa prosperidade chegasse nesse lugar. Nós precisamos entender que já teve gente que passou fome nessa terra, os nativos. A gente tem que entender que teve gente que trabalhou duro para a gente ter as construções que temos, para ter toda essa realidade que temos, para ter toda essa questão financeira que temos. Tem gente que trabalha duro, irmãos, para que isso aconteça. E com certeza não são só os portugueses, os brasileiros, os polacos, os romenos que estão trabalhando duro. Tem gente que tem trabalhado duro para que essa ilha seja uma ilha próspera. Então, eu tenho que ter a visão do reino de Deus. E com a visão do reino de Deus, eu não vou ficar apegado aos traumas, eu não vou ficar apegado às minhas decepções, eu não vou ficar apegado àquilo que foi ruim para mim. Eu vou fazer como esse centurião, eu vou ser amigo do povo. Sabe, ele poderia ser um infeliz ali em Israel. Ele poderia estar lá falando, eu não queria estar aqui, eu fui enviado para cá, eu não gosto desse povo, eu não quero ter amizade com esse povo, eu não quero nem saber com eles, eu não quero saber dessa terra, eu quero que isso aqui se exploda, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter meu salário. Não, não é isso que ele queria. A Bíblia fala que ele recebe o testemunho dos anciãos, dos judeus, falando para Jesus, ele é amigo do nosso povo. E ele mesmo edificou a sinagoga. Ninguém que quer o bem de um povo constrói algo para um povo. Ele mesmo edificou a sinagoga. Olha que coisa interessante. Então hoje, sabe, eu creio que hoje Deus quer trazer uma cura aqui no nosso meio. Eu creio que Deus está querendo trazer uma libertação, porque tem uma igreja aqui, que é uma igreja viva do Deus vivo, que precisa entender o propósito, que precisa viver de vitória em vitória, e ninguém vai viver de vitória em vitória se estiver nessa terra triste, se estiver nessa terra e não conseguir amar o povo dessa terra, se não conseguir ser amigo do povo dessa terra. Irmãos, nós não estamos aqui apenas para ser amigos dos portugueses, dos brasileiros, falando dentro desse nosso contexto aqui de igreja. Não é? Maioria portuguesa, alguns brasileiros. O Senhor tem um propósito muito maior. Existe um povo que a gente precisa amar nessa terra, sabe? E os primeiros que nós precisamos amar são os ingleses, são os Jerseymen, aqueles que nasceram aqui, sabe? Eu sei, e mais uma vez digo, eu não estou aqui defendendo os maltratos que alguns sofreram, os problemas que alguns sofreram, não, de forma alguma. E eu sei que é uma realidade. Eu sei que é triste ser colocado, às vezes, ser maltratado e ser colocado à parte, enfim, para não ir além. Vocês sabem o que eu estou falando. É triste. Agora, se eu entender a minha identidade, se eu entender que não tem a ver com o reino desse mundo, mas eu estou num patamar superior. Entende? Estou. Eu tenho promessas para a minha vida. Eu sou filha de Deus, sabe? Então eu quero deixar para você esse entendimento. Cultive amizades sólidas onde você está. Cultive amizades sólidas onde você vive. Esse homem cultivou amizades sólidas ao ponto de um servo dele, um escravo, quando estava morrendo, ele agiu como intercessor para que o escravo pudesse ter vida, e teve. Então, que Deus nos abençoe e nos leve a esse entendimento. E para concluir, eu quero ir para o terceiro princípio. Lições retiradas de um homem que deixou Jesus admirado. Primeiro, seja um intercessor. Segundo, cultive amizades sólidas onde você vive. Em terceiro lugar, não se prenda à presença física. Viva a vida no Espírito. Podemos falar juntos? Não se prenda à presença física. Viva a vida no Espírito. Nós estamos falando agora, nesse exato momento, com pessoas que não podem estar aqui no presencial, mas podem estar sendo cheios do Espírito Santo nessa manhã. Esse homem me traz uma lição. Vamos para
a palavra, versículo 6 ao versículo 8. Então Jesus foi com eles, olha só, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Você entendeu? Você entendeu que Jesus não precisou entrar presencialmente na casa dele? Tem gente que fica preso porque quer o presencial. Eu queria lembrar um texto que está em João 4, 23 e 24. Evangelho de João 4, 23 e 24 fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, na conclusão dessa mensagem, eu quero levar-nos ao entendimento: nós estamos vivendo um tempo diferente. Nós estamos vivendo um tempo que o presencial muitas vezes não vai ser possível. Ainda ontem estava falando com o pessoal do Japão, eu não vou poder ir ao Japão agora. O governo está querendo que eu fique 14 dias de quarentena, sendo que eu ia ficar 10 lá a trabalho. Então eu falei com eles, não vai ser possível. Não vai dar para eu estar indo, mas eu me coloquei à disposição, falei, mas estou à disposição para poder estar aí convosco, ministrando de forma online. Falei, então, vamos fazer o trabalho. Se organizem, vejam da melhor forma possível, e o tempo que eu estaria para ir convosco, eu vou dar para estar convosco, mas de forma online. Sabe, queridos, e eu fico pensando aqui, eu estava pensando nisso, veja bem, isso aqui não tem nada a ver de não poder ir por causa de um vírus. Mas isso aqui tem a ver com alguém que entendeu que a gente deve viver a vida no Espírito, que tem a ver com coisas espirituais, que basta uma palavra do Senhor e as coisas vão acontecer, que você realmente não precisa estar aí com alguém colocando a mão na sua cabeça para você ser curado, para você ser cheio do Espírito. Não, que você pode sim viver esta vida no Espírito, mas para isso você não pode se prender à presença física. E, irmãos, isso aqui deve nos levar além, porque às vezes a gente tem aquele entendimento que é preciso ser palpável. Eu preciso tocar. Ou então precisam tocar em mim. Não, irmãos. Não existe essa necessidade. Eu lembro de uma feita que eu estava em uma cidade lá em Portugal e eu orei, e eu costumava depois do culto, orar com imposição de mãos, mas naquele culto, eu entendi que o Senhor liberou algo, e o entendimento é que eu não deveria impor as mãos. E eu falei isso para os irmãos, eu falei, hoje nós vamos fazer diferente, não haverá imposição de mãos, e eu creio que vai haver o toque do Senhor. Mas aí acabou o culto, e uma irmã veio e falou, pastor, mas eu preciso de oração com imposição de mãos. E eu falei para ela, irmã, eu não vou fazer. Foi porque aí eu vou estar indo contrário às ordens. Eu sei que a Bíblia nos fala para impor as mãos sobre os enfermos. Mas, sabe, quando você tem uma direção do Senhor, e o certo é que aquela irmã ficou muito chateada comigo. Ela fez até queixa de mim depois. Mas eu tive uma direção. Não é? E, sinceramente, se fosse hoje, eu não teria problema de impor a mão, mas, sinceramente, não ia fazer nada. Está entendendo? Não, ok, se é para não deixar chateado, tudo bem. Mas eu tinha certeza absoluta que se o Senhor não operou no tempo anterior, não iria operar naquele momento. Você compreende o que eu estou falando? Porque tem a ver também com fé, irmãos. Entende? Tem a ver com fé. Olha o versículo 9. O versículo 9 mostra isso para nós, e mostra que o que tinha que haver era a fé deste homem.
E o versículo 9 traz para nós esse entendimento, e a Bíblia fala: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. Então, eu queria que a gente pudesse entender, nesse tempo de pandemia, que as coisas estão tão esquisitas, né? Está tudo diferente. Eu queria que a gente pudesse ter o bom senso. Eu queria que a gente entendesse que haverão momentos que nós não vamos poder estar juntos presencialmente, mas vamos precisar estar, sim, juntos em espírito. Vamos precisar estar na comunhão. Eu não sei os dias que vão estar aí diante de nós, os dias que estarão aí diante de nós, eu não sei o que vai acontecer, sabe? Mas eu sei de uma coisa: existem igrejas que são proibidas, em países que são proibidos do povo estar reunido, mas que a igreja continua prosperando e avançando, porque o povo pode não ter a sua porta aberta como aqui, mas a igreja do Senhor Jesus, ela nunca vai estar presa, porque o evangelho nunca está preso. Então, eu queria que a gente pensasse nisso. Esse homem nos dá uma lição. Ele falou: Jesus, o senhor não precisa ir presencialmente na minha casa. Se o senhor liberar a palavra, o meu servo será curado. Concluindo essa mensagem, pensamos em 3 coisas aqui, de lições retiradas de um homem que deixou Jesus admirado, que era um gentil, ou seja, ele não era judeu, era um pagão, né? Um gentil é um pagão, alguém que não era, portanto, do povo de Deus. Mas ele deixou Jesus admirado, porque ele tinha aqui atitudes nobres. E nós vimos 3 delas. Ele foi um intercessor. Então eu quero tirar essa lição para a minha vida. Eu quero dizer, irmãos, a gente pode ser um intercessor como este foi. Em segundo lugar, nós podemos cultivar amizades sólidas onde vivemos. Eu preciso ter esse entendimento claro. Se eu estou em Jersey, eu preciso ter amigos aqui em Jersey. Sabe, eu preciso me relacionar. Porque tem gente que fala assim: não, eu vou embora. Mas você está aqui, não está? Está vivendo. Você não veio de férias. Você veio para viver, para trabalhar. Então, você precisa ter um foco. Você precisa fazer amigos nessa terra. Não deixe que aqueles que te maltrataram seja o parâmetro para você. Entenda que tem muita gente boa que está lutando pela nossa comunidade. Tem muitos ingleses que estão lutando por nós. Sabe, queridos, nós estamos aqui, por exemplo, nós tivemos muitos amigos cristãos ingleses que lutaram e lutam até hoje por nós. Tem gente, irmãos, que nós não pagamos um cêntimo sequer. Está trabalhando pelas questões legais, por exemplo, dessa igreja, né? Só essa semana a gente teve 2 dias reunidos com uma dessas pessoas, e amanhã vamos estar de novo. Está gastando horas e horas e horas e horas para nos auxiliar, para nos ajudar nas questões legais. E quanto que nos cobra? Nada, ainda nos abençoa. Compreende? Você entende o que é isso? Irmãos, o reino de Deus vai além do visível. E como parte do reino de Deus, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E eu preciso entender que eu preciso cultivar amizades sólidas aqui para viver bem, para ter uma vida abundante. Amém? Para que no seu trabalho você seja feliz. Irmão, irmã, por favor, wake up. Levanta a sua cabeça e seja feliz. Por favor, você não pode levantar de manhã triste, porque sabendo, eu vou chegar naquele trabalho e eu vou me encontrar com aquelas pessoas. Por favor, faça seu ambiente. Faça seu ambiente. Ok? Então, que a gente possa tomar atitudes nobres. E que a gente entenda que nós não podemos nos prender à presença física, mas viver a vida no Espírito. Esse homem entendeu isso. E o resultado, versículo 10, o resultado mostra para nós que, pode colocar para nós, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. O milagre aconteceu? Jesus precisou tocar no servo? Não. Jesus precisou entrar na casa dele? Não. Que a gente pense nessas lições. Eu queria, você que puder, fique em pé, por favor.
nós vamos orar. Coloca a segunda canção de fundo, que foi ministrada no louvor. Coloca a segunda canção de fundo, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, 3 coisas pensamos. Seja um intercessor. Nós precisamos sair daqui com peso de intercessão por pessoas. Amém? Deus pode curar pessoas através de nós. Amém? Deus pode libertar pessoas através de você, através da minha vida. Irmãos, vamos sair daqui com atitude. Vamos sair daqui com o entendimento que a gente precisa cultivar amizades sólidas onde nós estamos. Amém? Nós precisamos ter amigos aqui em Jersey. Amém, igreja? Nós precisamos ter amigos ingleses aqui, sim. Nós precisamos cultivar amizades sólidas. E nós não podemos prender a presença física. A gente precisa viver a vida do Espírito. Feche os seus olhos, por favor. Você vai continuar. Você precisa continuar pensando nessa palavra. Você precisa ir para sua casa e deixar que o Espírito Santo continue ministrando a você. Irmão, se Deus fez isso através desse centurião, se isso ficou registrado nos evangelhos, está registrado no evangelho de Mateus, evangelho de Lucas, se ficou registrado nos evangelhos, se isso aqui é algo tão incrível, que Jesus chama a atenção nossa para dizer que nem Israel achou o homem com tamanha fé. Não tem a ver com a sua experiência com Deus, não tem a ver com o seu tempo de igreja, não, tem a ver com a sua atitude. Faça essa oração nessa manhã. Senhor, eu oro nesta hora para que o seu propósito se cumpra em nós, através de nós. Eu oro que sejamos realmente cheios do teu poder para a gente fazer coisas incríveis, Pai. Eu oro por uma igreja, Deus, uma igreja que se levante na unção do teu Espírito, uma igreja que venha se mover, uma igreja que venha cumprir o propósito, a agenda do Senhor. Uma igreja que sabe se posicionar. Muito obrigado, Deus, pelas palavras que o Senhor tem nos dado. Eu oro que o Senhor nos dê um espírito de intercessão, a gente que está precisando da nossa oração. Existem pessoas que estão precisando do nosso apoio espiritual. Eu oro, Senhor, eu oro por vidas que foram tocadas, ó Deus, a nível traumático, aqui nos relacionamentos, nos trabalhos, nas amizades. Ó Deus, eu quero orar para que eles sejam livres desses traumas. Eu quero orar para que eles sejam libertos completamente. E eu quero orar para que eles vivam a nova vida do Senhor, livres para te adorar, livres, Pai, para estarem com a vida abundante nesse lugar. Eles estarem aqui se posicionando, entendendo, Senhor, que por mais que alguns possam achar que nós não temos os direitos da terra, mas nós sabemos quem é o dono da terra, é nosso Pai, aleluia. O dono da terra é o nosso Pai. E nós não estamos aqui, a nível espiritual não somos estrangeiros, a nível espiritual nós sabemos quem somos, nós somos embaixadores de Cristo nesse lugar, nós somos filhos, filhas de Deus, nós somos príncipes, princesas do Senhor. Por isso o Senhor nos dá o entendimento daquilo que nós precisamos fazer. E que a gente venha a ser livre desses traumas e venhamos cultivar amizades sólidas nesta ilha, porque o Senhor nos colocou nesse lugar, e que essas amizades elas possam fazer com que nos abençoe e com que a gente venha abençoar outros, que sejamos bênção para outros e que outros nos abençoem. E eu oro também, Senhor, para que no meio desse tempo de pandemia, desse tempo novo, a gente entenda que muitas vezes nós não teremos a presença física, mas não tem a ver com a presença física, tem a ver com a vida no Espírito que precisamos ter. Entender que nós nunca estaremos sozinhos. E por mais, Pai, que nesse momento existam nossos irmãos que não podem estar aqui, mas o Senhor está lá com eles. Talvez pessoas estão precisando hoje, Deus, que o Senhor libere uma palavra de milagres, que o Senhor assim o faça, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu oro por vidas que estão precisando de cura nessa hora. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha fazer os teus milagres. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos aqueles que estão aqui no templo, os que estão no Lyric Hall, abençoamos aqueles que estão nas suas casas, seus trabalhos, nós os abençoamos. Pedimos a graça, a unção, o favor do Senhor sobre o teu povo e sobre a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
em nome do Senhor Jesus.